Uma boa noite na paz de Jesus. Eu sou Hamilton. Grande congregação reunida no primeiro domingo de janeiro de 2026. É um privilégio estar na presença de Deus e já começamos o ano, com toda a força. Hoje nós recebemos aí os adolescentes no retiro, o impostor que vive em mim, tua caráter, E nós vamos começar com eles lá, a primeira temporada. Eu vim hoje de manhã pregar, agora também vou retornar para lá para fazer a abertura desse momento espiritual, momento em que os adolescentes vão compreender sobre a nossa identidade em Cristo. Amém, igreja? O Senhor nos proporciona, estamos aqui hoje reunidos, o ano começou, 2026 chegou e nós vamos começar a série Resoluções, Sempre em janeiro a gente trabalha essa série, agora resoluções de uma igreja viva. E hoje a nossa primeira resolução é aquilo que nós cantamos hoje aqui. Eu resolvo voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, ao coração quebrantado, à paixão por Jesus, por sua palavra e por sua igreja. Então, o ano novo chegou, 2026. Nós tivemos um final de ano abençoado, talvez o Natal em família e o Réveillon aqui na IBC com o Marcos Almeida. Quantos estavam? Muita gente, Nós oramos, cantamos, choramos, pulamos na presença de Deus, pedindo pelo novo ano e que o Senhor continue a nos ajudar aqui. 2025 foi um ano em que nós tratamos da mutualidade na vida da igreja. Em meio ao caos social, político, ético, econômico do país e do mundo, nós vivemos os mandamentos recíprocos no meio da comunidade, uns aos outros. Muitos ganhos e perdas ao longo da caminhada. Pessoas queridas se foram. Recentemente o nosso amado Ricardo Marques, e há 2 dias agora o nosso amado irmão Aurino, o pai e avô do Robson e da Gláucia, Deus o levou. Nós oramos para que o Senhor conforte a família. Sonhos talvez por água abaixo. A listinha que nós tínhamos na virada de 24 para 25, você lembra? Vou começar a academia, não deu certo, não? Vou começar um esporte, não deu certo também. Vou comer melhor, não deu certo. Eu terminei o ano comendo xilito. Tomando Tampico. Misericórdia, E agora? Parece que todo ano é assim, A gente tem aquela euforia do Réveillon, mas aí vem a nostalgia e a sensação de impotência no mês de janeiro. Um mês pesado, inclusive, para nós, Os livros do colégio, já chegaram os boletos para vocês? Pesado, irmão? Fevereiro, IPVA, 5 parcelas. Não é brincadeira, Agora, 2026 será ainda um ano mais tensionado. Não, pastor, não diga isso não. Ano político para a escolha de presidente, deputados e senadores. Tensões nas relações internacionais entre Estados Unidos, China e Rússia. Maduro foi por água abaixo aí. Qual o próximo passo dos Estados Unidos? Não sei. Nas relações internacionais, primeiro, um triângulo de tensões. Estados Unidos, China e Rússia. A competição não é mais apenas comercial, mas existencial. É sobrevivência. Focada na inteligência artificial, em semicondutores e na transição energética. Já falamos hoje de energias renováveis, Energia eólica, energia fotovoltaica, porque pode ser que a gente não tenha mais energia da Enel, imagina aí, energia das hidrelétricas. A ascensão dos BRICS, que é um grupo composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um conglomerado de países que dominam o mundo. Os BRICS e o Sul global. Com a expansão desse bloco, o grupo passou a representar uma fatia maior do PIB mundial do que o G7. Esse grupo detona ou pode construir um mundo. E ainda a geopolítica ambiental e economia verde. Em 2025, o clima deixou de ser apenas pauta humanitária para se tornar uma barreira comercial. Se você não tem energia verde, você não consegue comercializar.
E veja, essa coisa climática progride para um negócio terrível. O Al Gore já tinha profetizado que nós teríamos 5 graus a mais em 2050. Imagina aí em Fortaleza, hein? 5 graus a mais em 2050. Não está fácil, né? Mas enquanto isso, na sala de justiça, estamos assistindo tudo isso como igreja de Jesus, junto a uma população mundial de mais ou menos 8,3 bilhões de pessoas, e a cada ano cresce 0,85, ou seja, 70 milhões de novos habitantes anualmente. Eu acho que tem menino que nasceu hoje aqui, essa semana, né, não? Como é que será a vida deles? Eu fico pensando na minha filha, nos filhos nossos, nos netos, o que será da próxima geração? Os prognósticos não são bons. E aí nós temos mentes aceleradas, corações feridos, desemprego que bate a porta. Talvez você esteja desempregado hoje aqui, você que me assiste, ou está me assistindo pela internet, ou vai me assistir. Talvez você viva esse drama do desemprego. O drama da esposa que foi embora, que traiu. Coisas que nos tiram a paz e angustiam a nossa alma. Pensamentos destrutivos. Possivelmente essa semana ou esse mês você pensou, eu vou chutar o pau da barraca. Não aguento mais esse negócio. Viver com Jesus é difícil. Andar na presença de Deus é difícil. Eu vou cair na gandaia aí. É mais fácil, né? Angústia na alma, frustração, tristeza, sensação da ausência de Deus, sequidão espiritual. Eu oro, pastor, e eu não sinto Deus falar comigo. Eu canto e não sinto o meu coração pulsar. O grupo de relacionamento cheio de problemas, pastor. É o marido que está querendo se separar da esposa, é o adolescente que está dando trabalho, é a mulher que trabalha demais e não tem tempo para o marido e vice-versa. Isso é o grupo de relacionamento. Resultado, pessoas estão frias espiritualmente. Se eu convido alguém para orar, ninguém quer, mas se eu convido para um churrasco, todo mundo vem, não é? É sim. Chama para você ver para um churrasco, e é bom, né? Mas não pode ter só o churrasco, tem que ter a comunhão. Jesus profetizou isso em Mateus 24, 12 a 14. Olha o que ele diz. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus falou que o amor de quase todos, ainda bem que é de quase todos, porque a igreja maravilhosa de Jesus vai permanecer fiel nesses dias. Presente de Deus é a igreja de Jesus. Diante disso, talvez as lutas da vida estão querendo abafar a semente viva do Evangelho, da graça de Deus em nosso coração. É aquela semente que caiu entre os espinhos e ela está sendo sufocada pelas lutas da vida. Mas como viver diante desse caos? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 11 a 13, diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não queira ver a plena justiça nesse mundo. A plena justiça estará quando Jesus implantar o seu reino e a sua igreja. Até então nós temos justiça parcial, nós temos injustiça, mas temos que viver como crentes em Cristo, esperando a manifestação da glória de Deus sobre a natureza que geme e sobre a história humana. Entre o agora e o então, estamos diante de 2026 e nós estamos conduzindo a igreja de Jesus ao ano da esperança. Amado irmão, tem esperança. Amanhã, segunda-feira, tem esperança para você. Amém? Você pode acreditar em Jesus, que Ele está cuidando da sua vida?
que no descortinar da história, os quatro ventos vão buscar aqueles que são da igreja de Jesus. Deus vai enviar os seus anjos para nos arrebatar enquanto igreja, e Ele vai estabelecer o seu reino de justiça. Mas enquanto isso, nós voltamos os seus olhos, os meus olhos, para a palavra de Deus e para o trono celestial, onde Ele reina. E nós vamos começar a série, então, Resoluções de uma Igreja Viva. E hoje falando sobre a primeira resolução, e que você tome essa resolução na sua vida. Eu resolvo voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 4 é o nosso texto. Vamos ler. O apóstolo João diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Tua igreja reunida. Nós cantamos, nós ofertamos, nós oramos. Mas agora pedimos que a nossa mente e o nosso coração sejam liberados para compreender a palavra e que saiamos aqui com essa resolução de voltar ao primeiro amor, a Jesus. É o que oramos em Cristo. Amém. O resumo, ou o que eu chamo de tese dessa noite, é a seguinte: o Senhor Jesus fala conosco que permanecer é mais importante do que produzir. Se estamos abatidos na alma, cansados, frustrados e sem força, voltemos ao primeiro amor a Ele, a sua palavra e a sua igreja. Produzir sem permanecer é o que nos cansa, irmãos. Deus nos chama a nos conectar à videira verdadeira e sermos ramos ligados a Ele. E aí a gente pode produzir. Mas a gente cansa, a vida é complicada, né? E o texto que nós acabamos de ler fala da igreja de Éfeso que abandonou o primeiro amor. O Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, aquele mesmo discípulo do Senhor amado, que escreveu as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o Evangelho. Agora ele está no final do 1º século, por volta de 96 depois de Cristo, dominado pelo imperador Domiciano, que era um político, um imperador déspota da época, que estava perseguindo a igreja de Jesus. Você já viu a política perseguir a igreja de Jesus? Era assim naquela época. E Domiciano era um imperador muito trágico, né? Muito déspota. Para vocês terem ideia, as pessoas que passavam diante do seu trono, ainda que vazio, tinham que reverenciar Domiciano e dizer: Domiciano et Deus. Domiciano é Deus. E João não se rendeu a isso. E por isso ele foi exilado na ilha de Patmos. Olha capítulo 1, verso 1. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando por meio do seu anjo ao seu servo João. Então Jesus revela o final dos tempos a João e ele descortina para nós aqui o que vai acontecer. O Apocalipse não é um livro para encobrir, mas é um livro para descortinar, para explicar. A grande questão é que é um livro cheio de metáforas, de símbolos, né? É o dragão, é a serpente, é a mulher assentada em 7 montes, é uma prostituta, é uma metáfora em cima da outra. O destinatário, local e propósito. João, as 7 igrejas da província da Ásia, hoje Turquia. Então Jesus está escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, atualmente, a Turquia é um país dominado pelo islamismo, mas foi um país evangelizado por João, Paulo, não é? Então as igrejas da Ásia Menor. E como é que o Senhor se apresenta a essa igreja em Apocalipse 1:4?
Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, Deus Espírito Santo. E por que 7 Espíritos de Deus? São as 7 virtudes do Espírito Santo descritas em Isaías capítulo 11, verso 2, né? O Espírito Santo é o espírito de conselho, de sabedoria, de temor do Senhor. São 7 virtudes do Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, aí Deus Filho, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo revela a João o que vai acontecer nos últimos dias. Em 1:9 é descrito o local de escrita. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava onde? Na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos era uma ilha, exílio político, como, por exemplo, na época da ditadura militar, aqueles que foram perseguidos aqui, né? O pessoal que foi expulso, né, na verdade, na época da ditadura, por conta do governo militar, foram para a Europa, para os Estados Unidos. Europa e Estados Unidos foram países exílio político para aqueles que foram expulsos do país na época da ditadura. E agora João está diante dessa situação de sofrimento e escreve o Apocalipse, o descortinar da história. Mas veja, não só na época de João havia o Apocalipse de João, mas outros apocalipses, por exemplo, o livro dos Jubileus e Testamento dos 12 Patriarcas, no século II, o Salmo de Salomão e o livro de Sibila, no século I, e o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão e Apocalipse de Moisés. Vários apocalipses, mas o Apocalipse de João foi selecionado para ser o texto canônico do Novo Testamento, porque foi escrito pelo apóstolo de Jesus, apóstolo João. Em suma, o livro do Apocalipse foi escrito para revelar a soberania de Deus na história da redenção e trazer esperança ao povo de Deus em meio ao sofrimento. Através de alguns gêneros literários, você vai encontrar no Apocalipse, você vai encontrar carta, você vai encontrar profecia e você vai encontrar literatura apocalíptica. Ou seja, é um livro composto por vários gêneros textuais. A Bíblia é um documento, né, gente? E agora, o surgimento desse texto surge no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, 400 anos de história, em que as pessoas estão brigando politicamente pelo trono, pelo sacerdócio de Davi. Quem foi o último sacerdote? A tradição judaica era aquele que viria de Zadok, né? A tradição que foi preservada do sacerdócio, mas a luta política, né? Ptolomeu, Seleucidas brigando pelo trono, e aí o povo de Deus sem esperança, e o Apocalipse é escrito para trazer esperança. Algumas lentes de interpretação para a gente entrar no texto, pelo menos 4 possibilidades de leitura. A visão histórica seria o desenrolar da história da igreja, de 1 a 3, cada igreja representaria um momento da história. Por exemplo, Éfeso, de 31 a 100 depois de Cristo, representaria a era apostólica, né? Pureza doutrinária, mas perda do primeiro amor, no fim da vida dos apóstolos. A igreja de Esmirna, de 100 a 313, poderia representar a era da perseguição, né? Período dos mártires sobre os imperadores romanos. Os 10 dias de perseguição poderiam representar 10 anos de perseguição de Diocleciano. A igreja de Pérgamo, 313 a 538, a era de popularidade, de compromisso. Começa com Constantino. A igreja se une ao Estado e o paganismo entra no culto. Isso é um grande problema que nós temos hoje em dia. Nós achamos que a igreja é esse lugar e que o sacerdote é o pastor e que nós viemos adorar aqui ao domingo. Isso é uma herança romana, né? A era de Constantino. A igreja de Tiatira, de 538 a 1517, seria a igreja medieval.
Longo caminho de domínio papal, onde a tradição humana, representada por Jezabel na carta, sufoca a verdade bíblica. Sardes, 1517 a 1798, seria a igreja da reforma, né? O nome de que está vivo doutrinariamente, mas tornou-se espiritualmente frio e formal através dos primeiros reformadores. E aí Filadélfia, 1798 a 1844, seria a era dos reavivamentos, né? Primeiro e segundo grande avivamento. John Wesley, Charles Finney, momento em que a igreja viveu sobre, né, a égide da razão iluminista, a fé cristã que reavivou a igreja. Seria Filadélfia. E por fim, Laodiceia, de 1844 até hoje, seria a era do juízo, da morneza espiritual. A igreja moderna, rica em bens e conhecimento, mas espiritualmente morta e autossuficiente. Essa é a interpretação histórica. A visão simbólica seria a luta entre o bem e o mal, e nós vemos isso. Mas isso é o arcabouço básico, mas não é a intenção original do autor, nem a visão histórica, apesar de ser interessante, nem a visão simbólica. Ainda a visão preterista, tudo se cumpre no primeiro século, e realmente o Império Romano é o contexto. Mas nós entendemos que a visão futurista é a mais interessante e a mais bíblica, porque aponta para o passado, para o presente e para o futuro da revelação de Jesus Cristo, considerando que o Apocalipse não é cronológico, gente. Então, não queira ler o Apocalipse e encontrar uma sequência de fatos cronológicos, porque o Apocalipse foi escrito na lógica do teatro grego. São cenas, em que cada cena tem o começo, o meio e o fim, tem elementos do passado, do presente e do futuro. Por exemplo, na cena 1, o prólogo e as cartas, capítulo 1 a 3. A cena 2, o trono e os selos, 4 a 7. A cena 3, as trombetas, 8 a 11. Cena 4, o grande conflito cósmico, capítulo 2 a 14. A história das bestas, né? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. A cena 5, as taças da ira, 15 a 16. A cena 6, a queda de Babilônia e a vitória, 17 a 19. E aí a última cena, cena 7, o novo Éden, capítulo 20 a 22. E a chave de interpretação, Apocalipse 1, 19, quando diz: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois dessas. Ou seja, as coisas que viu, capítulo 1 a 3, é o momento de olhar embaixo. As coisas que são, capítulo 4 a 19, olhando para cima. Então o segundo movimento é olhar para cima, porque olhando embaixo a igreja estava perseguida. Mas João é convidado a subir ao céu e olhar do ponto de vista do trono de Deus. Talvez é isso que Deus está falando com a gente. Precisamos olhar ao redor embaixo, mas não podemos ficar com os nossos olhos na história. Temos que olhar para a transcendência. Temos que olhar para um Cristo que governa do trono celestial. Por isso, olhando para cima. E aí, o terceiro bloco, as que hão de vir, Apocalipse 20 a 21, olhando para o além, para o grande triunfo da igreja de Jesus, a nova Jerusalém que desce do céu, novos céus, nova terra. Deus tem preparado para você, meu irmão. Mas vamos olhar aqui as 7 igrejas nesses próximos 7 domingos aqui. Nós vamos olhar para baixo, capítulo 1 a 3, e hoje vamos considerar a igreja de Éfeso. E nós vamos ser convidados pelo Senhor para resolver, nesse primeiro domingo de janeiro, resolver voltar ao primeiro amor. Vamos ao caminho então de Éfeso. A primeira coisa é, quem fala com a igreja? O Senhor, dono da vida de cada um de nós. Olha o capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A metáfora do candelabro e das estrelas está escrita em Apocalipse 1, 21, em que diz que as 7 estrelas são os 7 anjos. A palavra ângelo,
angelos, né? Anjo, significa mensageiro. Jesus está se dirigindo aos pastores e líderes das igrejas da Ásia Menor. E os 7 candelabros seriam as 7 igrejas. Então, essas cartas estão direcionadas aos líderes das igrejas e às igrejas da Ásia Menor. Agora, Éfeso é muito parecida com a nossa fortaleza. Éfeso era a segunda cidade do império depois de Roma. Uma cidade dedicada ao templo de Ártemis, Diana. E era uma cidade de mais ou menos 250 ou 300 mil habitantes. Polo do culto ao imperador. Igreja fundada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, cujo fenômeno da religião era elemento de comércio. Vocês se lembram? Quando ele pregou lá, as imagens de Diana dos Efésios começaram a não vender mais. É como se nós estivéssemos pregando aqui, por exemplo, no Cariri, no Juazeiro, pregando o Evangelho de Jesus e ninguém mais comprasse as imagens do Padre Cícero. Imagina a confusão que a gente ia arrumar, hein? Paulo quase morreu por causa disso. Então a igreja de Jesus estava inserida numa sociedade urbana, mística e voltada para a idolatria. Éfeso é como Fortaleza, cidade portuária que se tornou um caldeirão cultural. Você anda ali na beira-mar, eu estava na beira-mar um dia desse aí, lotado de gente, lotado de turista, um caldeirão de culturas. Você olha de um lado, tem um italiano. Eu sei que tem um casal italiano hoje aqui, deixa eu ver se eu aviso. Estão aí eles? Não sei se eu estou vendo, né? A Nicole me disse que eles estavam aí. Mas uma cidade cuja cultura é uma cultura cosmopolita. Luzes, pessoas caminhando na beira-mar, fazendo Cooper, vendendo drogas, oferecendo prostituição no sol quente da beira-mar e do centro. Essa era Éfeso, essa é a nossa fortaleza. Tantas loucuras nas madrugadas dessa cidade, e a cultura do mundo foi entrando na igreja de Éfeso. Interessante que a cultura do mundo não vai entrar na sua vida, meu irmão, de forma abrupta, tá? Ela vai entrar devagarzinho, sabe como? É a ilustração de George Barna no livro O Poder da Visão. Ele chama a ilustração da rã na chaleira. Você pega uma chaleira com água quente, e você colocar uma rã, ela pula e não tem perigo dela entrar na água. Mas se você colocar uma água fria e colocar a rã lá dentro e acender o fogo, a água vai esquentando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando acontecer da água estar quente, a rã morreu lá dentro. Assim a cultura do mundo vai entrando na sua vida, sabia? Pelas horas que você passa de Instagram na sua vida, pela quantidade de horas na televisão, pela quantidade de coisas que você está inserido nessa sociedade, mas você não consegue entender o limite de parar. Nos tornamos tecnocratas, ou seja, dependentes do poder, tecnocratas e tecnodependentes da tecnologia. Nós somos tecnodependentes. Não dá mais para viver sem o Instagram. É, gente? O Instagram pode ser usado para o bem, né? Mas a gente fica zapeando. Daqui a pouco você passou 2 horas no Instagram. Aquelas imagens, a cultura desse mundo entrou na sua vida. E aí você não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia. As coisas do mundo tomaram o lugar de Deus na sua vida. Mas aí o Senhor Jesus aparece àquela igreja. E quem é esse Jesus? Ele aparece numa visão do capítulo 1. Uma visão bastante sensacional, que ninguém pode compreender de imediato. Mas as metáforas são explicadas na Bíblia. Por exemplo, em 1,14, Jesus é descrito com a sua cabeça e cabelos brancos. Aqui a metáfora de Daniel 7,13, o ancião de dias. A ideia do cabelo branco é a ideia de que Cristo é eterno. Nós servimos a um Jesus que é eterno. Que Ele era, que Ele é e que Ele será para sempre. Hebreus 13,8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem olhos como chama de fogo, 1,14.
A ideia de olhos como chama de fogo, olhos penetrantes. Cristo nos conhece profundamente. Ele conhece o que você está pensando aí agora. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que você fez nessa semana. As palavras que você disse. Talvez as besteiras que você pensou, né? Você disse para o marido, para a mulher, para o filho. Os sentimentos que você sentiu. Ele tem pés como de bronze, 1,15. Cristo é a base de tudo, a ideia dos pés, né? Jesus falou, o apóstolo Paulo falou que nós tínhamos que ter pés preparados para o evangelho da paz. Os pés são a base do corpo. Cristo é a base da igreja. Voz como o som de muitas águas, 1,15. Cristo tem autoridade sobre tudo e sobre todos. A voz do Senhor destrói tudo. A voz do Senhor é poderosa. A palavra de Deus pode destruir qualquer coisa no momento e desintegrar o inimigo de Deus. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. 1,20 vai dizer que as 7 estrelas são os seus líderes, os servos de Deus, os pastores, os líderes das igrejas estão nas mãos de Jesus. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4,12 diz que essa espada afiada é a palavra de Deus. A palavra de Cristo revela quem nós somos. Quando nós lemos a Bíblia nos lê, sabia? Quando você interpreta a palavra te interpreta. Ela é espelho. E além disso, o semblante dele como o sol. Como Malaquias 4,2 diz que Deus é o sol da justiça. Cristo resplandece a sua luz como o sol da justiça. Essa visão maravilhosa de Cristo é para dizer dessas virtudes do Senhor. Ou seja, é Jesus quem revela Deus. Deus Pai nos escolheu. Olha Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante de Deus. Sabia que você é alvo do amor de Deus desde a eternidade? Então você não pode pensar que ninguém lhe ama, que ninguém quer saber de você. Sabe aquele esquema da hiena, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Se é assim, você fica preocupado com o que as pessoas dizem de você? Nós vamos falar isso com os adolescentes hoje, né? Mas a nossa identidade não está naquilo que as pessoas dizem de nós, mas naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, irmão. A palavra de Deus diz que você é amado, que você é filho, que você é a menina dos olhos de Deus. Fala que você está nas palmas das mãos de Deus. Quem é que pode ir contra nós, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Se Deus me ama, eu e Ele somos a maioria. Então vamos parar com essa síndrome de baixa autoestima, né? Eu lutava com isso e de vez em quando o inimigo de Deus vem colocar na minha mente que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Hein? O ímpio anda de Ferrari. Eu ando de Renault Symbol. 16 válvulas. Mas é isso. Deus me ama apesar do que eu tenho, do que eu deixo de ter. E as coisas desse mundo não são a métrica para dizer se você está andando com Deus ou não. Se Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e com todo o entendimento. Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Você pode se sentir uma pessoa leve e sem culpa hoje. Amém? O nosso passado, a Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento. Salmo 103.
Agora, às vezes, nós queremos trazer à memória esses pecados. Eu queria dizer aqui para os maridos e esposas, viu? Pais e filhos. Quando você perdoar um pecado, lembra que Jesus perdoou esse pecado, e você pode perdoar porque Cristo te perdoou. Então, não levanta defunto não na sua casa. Quando você perdoar, não toca mais no assunto. Amém? A gente perdoa, aí daqui a pouco, um mês depois, acontece uma confusão de novo. Você lembra naquele dia que você fez isso? Hein? Levantando o defunto, irmão. Se Deus perdoou, perdoe e lance no mar do esquecimento, em nome de Jesus. E Deus e Espírito Santo nos selou. Olha que lindo. Efésios 1, 13 a 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem ao Deus para o louvor da sua glória. Ele nos selou. E a ideia aqui é de um gado cujo dono pega um ferro, esquenta ele bem muito e marca no animal o seu nome como propriedade. O Espírito Santo de Deus é o selo da promessa de que nós pertencemos ao Senhor. Amém? Romanos capítulo 8, verso 11. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas diante dos afazeres da vida e das lutas do cotidiano, nós esquecemos essas coisas. Deus Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito nos selou. Parece banal, mas nós esquecemos isso. O cotidiano nos sucumbe, tanto individualmente como na dimensão da igreja. Nós vamos perdendo a visão de quem Deus é e o espanto diante do poder de Jesus. O Cristo que nos amou na eternidade, que se revelou a nós em um dado momento da vida, se torna algo trivial. Jesus se torna trivial. Sua presença não é mais almejada. Não me causa mais arrepio e lágrimas nos olhos. Lembra quando você se converteu? Primeiro dia que você levantou sua mão para Jesus, pode ser através da televisão, através do rádio, através de um irmão no GR, aquela sensação gostosa de uma liberdade que você não tinha. O Espírito de Deus entrou na sua vida e você chegou em casa diferente, com uma alegria, um desejo pela palavra, um desejo por estar na presença de Deus, um desejo pela comunhão. Mas a gente perdeu ao longo do tempo essa alegria, porque nós nos acostumamos com Jesus. Diferentemente dos discípulos de Emaús, nós nós não reconhecemos Jesus porque às vezes nós estamos tristes, né? Os discípulos não reconheceram porque eles estavam tristes. Mas nós não reconhecemos o Senhor porque às vezes a sua presença se tornou algo trivial. Nós vivíamos uma vida sem paz. Jesus entrou na nossa vida e agora a paz e a harmonia está no nosso lar e nós achamos que isso é normal. Eu vou te dizer que não é normal, não. O normal é você brigar com a sua mulher, sabia? Porque vocês são pecadores e eu também sou. A minha mulher também é. Todos nós somos pecadores. Qualquer coisa de mal que eu fizer, sou eu. Mas qualquer coisa de bom que eu fizer, é o Senhor na minha vida. Se há paz na minha casa, é Jesus que está lá, que me segura e segura minha esposa. Que nos faz viver em harmonia. Mas nós achamos e nós naturalizamos o Evangelho. Nós esquecemos de onde nós viemos. Nós esquecemos quem Ele é, a visão do Cristo glorificado em Apocalipse 1. Ele é eterno, Ele é profundo, Ele é fundamento, Ele é Senhor, Ele é dono de nossas vidas e ministérios. E Ele nos deixou uma palavra para amar e obedecer. Essas verdades, elas vão saindo da nossa cabeça e do nosso coração. E nós nos acostumamos com a vida de crente.
Mas agora, o que ele vê na igreja? Capítulo 2, verso 2 em diante. Nós estamos produzindo sem permanecer. Olha o que ele diz. Eu conheço as suas obras. Jesus conhece o que nós estamos fazendo. Ele conhece que você está servindo, que você está cuidando de gente, que você é líder de GR. Ele está vendo isso. Talvez estejamos como os irmãos da igreja de Éfeso. Muitas obras, muitas coisas feitas, talvez para nós, mas não para Jesus. Trabalho e perseverança. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava muito, que fazia muito. Era uma igreja que perseverava. Quantas lutas em 2025? Muitas realizações para Deus. Vidas salvas. Batismo na praia, que foi lindo. Contudo, nós podemos estar servindo a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Uma igreja ainda com defesa doutrinária correta. Olha o capítulo 2, verso 2, parte B. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Uma igreja profunda na palavra. Uma igreja que amava a palavra de Deus, que tinha um teor doutrinário e apologético invejável. Não poderia ser diferente. Uma igreja fundada pelo Dr. Paulo de Tarso, né? Na segunda viagem missionária. E inclusive ele diz que pregou todo o conselho de Deus àquela igreja, quando ele se despede dos presbíteros em Mileto. Paulo havia ensinado àquela igreja tudo sobre o Senhor. Entretanto, nós podemos conhecer muito a Bíblia como um livro de história, mas nós podemos estar longe do Deus que entrou em nossa história. Jesus quer se revelar a nós como palavra encarnada, palavra viva. E na medida que você vai lendo a palavra de Deus esse ano, o pastor Daniel falou sobre a leitura bíblica, ela é fundamental. Mas o livro nos conduz a uma pessoa, Jesus. E era uma igreja ainda que tinha resiliência no sofrimento. Capítulo 2, verso 3. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. E realmente a palavra de Deus diz em Romanos 5,3 que o sofrimento nos leva à maturidade cristã. É verdade isso. Entretanto, nós podemos passar pelas lutas, mas não perceber a presença de Deus em nossas vidas em todo o tempo. A batida de um carro, um menino doente, um caos no casamento, um desemprego, pode ser uma maneira de Deus falar com a gente, mas nós não estamos percebendo. Olha o que diz João da Cruz, um místico espanhol. Muitos há que desejam que Deus lhe queira muito bem, mas não querem querer bem a Deus. Gastam-se em 1000 obras e atividades para Ele, mas negam-lhe a única coisa que Ele pede, o repouso do coração na sua presença. Talvez é um tempo hoje de você pausar e pensar, a minha vida está acelerada, pastor. Eu não tenho tempo para minha casa, eu não tenho tempo para servir ao Senhor de coração, não apenas pela quantidade de coisas. Deus não está interessado na quantidade de coisas que você faz. Não é a quantidade, é a qualidade. Você pode fazer uma coisa só. Amém, irmãos? Mas faça de coração. Pastor, eu vou servir nos Centuriões em 2026. Amém, sirva nos Centuriões. Mas cuide da sua casa primeiro. Deus está nos chamando a uma vida não de produtividade sem permanecer nele. Deus quer que nós permaneçamos para produzir. Precisamos deixar que Jesus faça um raio-x da nossa alma. Eu vou usar a metáfora da saúde agora. Ele está esquadrinhando o nosso coração e faz um raio-x. Talvez um cateterismo das nossas veias do coração, para desentupi-las daquilo que impede a sua graça de passar por nós. Talvez as nossas veias espirituais estão entupidas. Nós estamos circulando nos nossos próprios problemas, mas Jesus quer passar por elas e desentupir
para que a sua graça vaze. Talvez precisamos fazer uma diálise espiritual, que o seu sangue passe em nossas veias para nos limpar e sermos perdoados e perdoar quem nos fez mal. O seu coração pode estar bloqueado pela falta de perdão. E eu pergunto para nós, será que estou produzindo sem permanecer? Será que estou fazendo coisas para Deus, mas sem intimidade com Ele? O Senhor quer de nós inteireza de alma, vida transparente, boca que confessa o pecado e busca mudanças a cada dia. Não adianta fazer, trabalhar, perseverar, defender a fé, ser um kamikaze de Jesus, imagina? Se o meu coração apenas faz por fazer, mas ele não queima na presença de Deus. Eu oro, não sinto mais a presença de Deus. Eu sinto que eu estou só. Eu sinto que a minha vida está vazia. Talvez Deus está falando com você hoje. E a nossa oração é: Senhor, renova o nosso amor por Ti e pela Sua palavra. Em terceiro lugar, o que o Senhor da igreja está nos dizendo? Que nós precisamos permanecer para produzir. Olha o capítulo 2, verso 4. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Diante de uma igreja ativa e doutrinariamente sã, o que Jesus poderia dizer de ruim? Imagina? Eles conhecem a Bíblia, eles servem, eles são resilientes. Eles cumpriam um papel religioso para a sociedade, para os membros da igreja, como instituição. No entanto, ele esquadrinha os nossos corações e olha os motivos mais íntimos. Ele conhece quem nós somos. Ele conhece o seu coração. Ele conhece quando você deita a cabeça no travesseiro, hein? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você tem sido marido? Como é que você tem sido esposa? Como é que você tem sido profissional? Você tem passado meia nota? Pastor, é muito imposto. Eu estou me escapando aí do Estado, né? Deus conhece as motivações mais íntimas. Olha o que Jonathan Edwards disse: a verdadeira religião consiste em grande medida em afecções santas. Um amor que não queima, que não se emociona com a presença de Cristo e que não se deleita nele como no início. É um amor que se tornou apenas um hábito intelectual e não uma vida intelectual. Podemos ter práticas espirituais sem sermos espirituais. E aí o texto nos mostra o caminho para a gente ir para o desfecho. O caminho de volta ao primeiro amor. O passo 1, primeiro, memória e reconhecimento. Olha o capítulo 2, verso 5. Portanto, já que você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde você caiu. Talvez o primeiro clique, o primeiro site, o primeiro momento no Instagram, a primeira mensagem no WhatsApp de noite para uma mulher que não é sua, hein? O inimigo de Deus entrou, você deixou o pecado entrar, ou você permitiu que a cultura desse mundo fosse moldando a sua cabeça e você foi esfriando espiritualmente. A primeira coisa é lembrar de onde você caiu, onde você começou errando, ou aliás, onde você começou a deixar de fazer o que é certo. Porque às vezes a gente não começa errando, a gente começa a deixar de fazer o que é certo, a manter acesa a chama do Espírito Santo em nossa vida. Passo número 2, arrependimento e nova vida. Capítulo 2, verso 5, parte B. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Arrependimento, deixar de fazer o que é errado e agora viver em novidade de vida, como em Romanos capítulo 6, verso 4. Nós fomos sepultados com Ele no batismo para andarmos em novidade de vida. O crente precisa andar em nova vida. Amém, irmãos? A nossa vida não pode ser a mesma todo dia.
Eu não posso viver nesse marasmo da vida espiritual, deixando a vida me levar. Não pode. O Senhor quer nos mostrar a sua graça diariamente. E do que eu preciso me arrepender hoje? A quem eu feri? O que eu fiz de errado? Momento de pedir perdão. E o que eu preciso começar a fazer para mudar? Agora fazer o que é certo. Mudança de mente, metanoia, mudança dos valores. Romanos capítulo 2, verso 2. Deus quer de nós que nós possamos mudar a nossa mente. Pelas misericórdias de Deus, oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto inteligente. Passo 3, agora a disciplina do Senhor que ama. 2:5, parte C. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Na linguagem profética, o castiçal, o candelabro, representa a própria igreja. E na história da igreja, nós entendemos que isso aconteceu. Éfeso era uma cidade portuária poderosa. No entanto, o rio Caístro depositava constantemente sedimentos no rio. E ao longo da história, o rio ficou entupido. E aí, a cidade foi destruída. Em 263, os godos invadiram e destruíram a cidade. Éfeso saiu do mapa. Apenas alguns anos depois, em 431, houve um concílio da Igreja de Jesus para discutir doutrina lá em Éfeso, mas realmente o castiçal foi removido. Éfeso é uma cidade hoje de ruínas desertas. Eles não ouviram o conselho de Jesus. E aí o passo 4, agora uma visão equilibrada de quem nós somos. Capítulo 2, verso 6. Há porém uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas aqui talvez uma representação de uma seita gnóstica, né? Em Apocalipse 2,15, os nicolaítas estão associados a Pérgamo. E talvez estão ligados ao gnosticismo, a uma seita que não acreditava na encarnação do Verbo de Jesus. Eles tinham uma doutrina sã. Isso era o lado positivo da igreja. Mas eles abandonaram o primeiro amor, gente. E aí para nós, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Com que pecados nós estamos flertando? Na internet. Quantas horas você está passando de internet na sua semana, irmão? No Telegram. No Instagram. O que você está fazendo na escuridão? Quando ninguém está te vendo. Quando alguém te fecha no trânsito, hein? Você é o crente bombinha? Se você for contrariado, você explode, hein? Se a sua mulher lhe contrariar, pode você vira um bicho. É assim? Deus quer nos levar ao primeiro amor. Lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Você ficou bem mansinho, bem calminho. O Espírito de Deus estava dominando a sua vida, hein? Você começou a falar menos besteira, menos palavrão, menos estresse. A sua vida era leve, porque você estava cultivando a sua vida espiritual, hein? A.W. Tozer disse: a igreja que perdeu o seu primeiro amor pode ainda ser ortodoxa, ou seja, ter uma doutrina correta. Pode ainda ser ativa, pode ainda ter prestígio. Mas aos olhos daquele que caminha entre os castiçais de ouro, ela é uma igreja que está morrendo. O amor é a vida do coração. E quando o amor esfria, a morte começa. Quando você deixa o coração, você está num processo de morte. E por fim, queria chamar já a banda que pudesse subir. Os sentidos envolvidos na restauração do primeiro amor. Ouvir o Espírito Santo e experimentar a árvore da vida. Capítulo 2, verso 7, o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo que contribuiu na criação para gerar vida.
E é assim o processo trinitariano. Deus Pai planeja, o Espírito redime, Jesus redime e o Espírito Santo aperfeiçoa, gera vida. O Espírito Santo, desde o Velho Testamento, operava na vida das pessoas. Mas no Velho Testamento ele vinha sobre. Lembra Isaías 61, verso 1? O Espírito do Senhor veio sobre mim. Mas as promessas do Velho Testamento apontavam a presença do Espírito em nós, não somente sobre nós. Joel capítulo 2, versos 28 a 30 diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Os vossos velhos profetizarão. E o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Quando Pedro prega e aquela multidão recebe o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que você ouça o Espírito Santo hoje, não como uma manifestação talvez extraordinária, mas a suave voz do Espírito dizendo ao meu e ao seu coração: meu filho, para de fazer isso. Minha filha, não faça isso. Minha filha, eu quero você perto de mim. Meu filho, eu quero você perto de mim. Busca a minha presença. Esteja na minha presença. Eu quero renovar o primeiro amor que você tinha. O Espírito de Deus, por meio da palavra, convida a Igreja Batista Central de Fortaleza a decidir hoje, primeiro domingo de janeiro, a resolver voltar ao primeiro amor. A produzir o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. O domínio das palavras, o domínio do olhar, o domínio do que você está escutando, o domínio daquilo que você está pegando. E assim nós vamos viver 2026 conectados, sintonizados com o Senhor. Nós vamos cantar de novo a música do Carlinhos Félix. E nós vamos orar encerrando o culto dessa noite, mas fica sintonizado aí naquilo que Deus quer trabalhar, quer falar com você, em nome de Jesus. Vamos cantar essa música como uma oração ao Senhor no primeiro domingo desse ano. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Com esse coração contrito agora. Se você é um crente em Cristo Jesus, né? E você, pastor, minha vida está um marasmo, sabe? Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não choro mais na presença de Deus. Eu não me alegro mais na presença de Deus. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Os problemas da vida estão sucumbindo o meu coração. Mas hoje eu resolvo voltar ao primeiro amor. Eu quero me reconciliar, talvez, com Cristo. Você é um crente em Cristo Jesus, quer tomar essa decisão no primeiro domingo desse ano? Fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar e pedir o renovo espiritual. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor tem para alegrar o seu coração. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua igreja, que resolve voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas da fé, a singeleza do coração, da comunhão, do partir do pão, de estar juntos uns com os outros. Glória a Deus, nós vamos orar já terminando. Mas se de repente você veio a esse lugar, está acompanhando a IBC, aí na internet talvez, ou aqui nesse auditório, mas tem vivido uma vida longe dos caminhos de Deus, triste, cabisbaixo, angustiado. De repente hoje é o seu dia também de dizer: eu quero dizer que Jesus é o meu primeiro amor. Eu busquei em vários amores a satisfação para a minha vida, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus e fazer dele o meu primeiro e suficiente amor. Tem alguém? Levante sua mão aí. Nós queremos orar por você e queremos recebê-lo na família da fé. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Valdirene está entregando a sua vida a Jesus nesse primeiro domingo. A maior resolução. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vem para frente, meu irmão. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, vem para cá. Queremos orar e terminar esse culto na presença de Deus. Tem mais alguém? O Senhor está falando com você. Aleluia. Eu não estou vendo não, mas vou pedir a ajuda dos azulzinhos aí. É tempo na presença de Deus. É tempo de derramar lágrimas, de sentir a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? É o Espírito de Deus quem faz Deus presente em nós. Glória a Deus. Eu queria convidar você que nós pudéssemos estender as mãos
para esses irmãos que estão sendo recebidos na fé e por esses irmãos que recebem também hoje, decidem renovar o seu amor por Jesus. E assim a igreja de Jesus vai caminhar. Glória a Deus, mais um amado aqui. Como é seu nome? Levi. O Levi também está entregando a vida dele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar e pedir que Ele renove o nosso amor pela palavra, pela igreja de Jesus, pela obra de Jesus, pelo irmão que está do seu lado aí. Que o Senhor renove o seu amor por nós e nós tenhamos um 2025 abençoado. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por aquilo que o Senhor tem feito através desta igreja. Queremos louvar pelas resoluções tomadas hoje aqui, a série Resoluções de uma igreja viva. Hoje nós resolvemos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas do Evangelho. A singeleza do coração de chorar diante da Tua palavra. A singeleza de chorar quando a gente abraça um irmão. Quando a gente recebe um irmão que estava triste, cabisbaixo no GR. E quando a palavra é partilhada, ele sai dali renovado, Senhor. Renova a Tua liderança, Pai. Renova os líderes de grupo de relacionamento. Renova os pastores desta igreja. O nosso coração possa queimar na Tua presença. Chorar diante da palavra. Chorar diante do irmão com dificuldade, Senhor. Ah, Senhor, renova o coração do Teu povo hoje aqui. Que tenhamos um 2026 cheio da graça de Deus. Lembrando que somos amados, escolhidos por Deus Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. E nós vamos de triunfo em triunfo, de glória em glória, levar o Teu nome nesse ano, na expectativa da esperança da glória de Deus em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, é o que eu oro em Teu nome. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar, sair louvando o Senhor. Eu quero voltar